Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, sábado, dia 30 de setembro de 2023, hoje é dia do aniversário do goleiro Fábio do Fluminense, revelado pelo Vasco da Gama. Um abraço ao excelente goleiro Fábio, que pode fazer uma marca interessante, gente. Se passar o Fluminense pelo Internacional e chegar à final contra o Palmeiras, o Fábio pode chegar a 100 jogos na Libertadores da América, sendo campeão da Libertadores. Olha que interessante. Então, deve ser o presente de aniversário que ele está chegando aí pedindo. Parece que é 43 anos. Um abraço, Fábio, que passou pela base do Vasco da Gama. Quero falar de Vasco e Santos. Santos fez treinamento aberto. O Vasco já está na cidade praiana. Não tem o Rossi. A provável escalação vascaína. Tem mais desfalques também. Vamos trazer tudo isso para você. Mas antes, peço para se inscrever nas nossas redes sociais. Se ainda não é inscrito, peço também para se inscrever no nosso canal, o Wellington Campos FC. Se tiver vermelhinho aí embaixo é porque você não é inscrito. Então clica aí, dá essa força para mim e aperta o joinha. O joinha é que o YouTube faz, né, levar o nosso vídeo para um monte de gente. E peço também para espalhar com seus amigos. Faz esse favor, me ajuda, me dá essa força aí, tá bom? Então depois da vinheta tem um monte de notícias para vocês. Roda a vinheta! Legal, minha gente. Então vamos lá. Vamos para as notícias do Vasco da Gama e também do Santos, falar também de outros assuntos, porque o Vasco soltou a lista dos relacionados e não tem o Rossi. E a informação é que o Rossi sofreu no treinamento uma lesão na panturrilha, aliás, na posterior da coxa direita, já está em tratamento, não foi relacionado para este jogo. Então o Gabriel Peck vai ser o atacante. Com isso, o técnico Ramon Dias deverá escalar o Vasco com Léo Jardim, Puma Rodrigues, Medel Léo e Lucas Piton, Zé Gabriel, junto com Praxedes, Paulinho e Paê, Gabriel Peck e Pablo Verrete. Os relacionados, os goleiros Léo Jardim e Ivan, os laterais Puma Rodrigues, Lucas Piton e o Paulo Henrique. Aquele Jefferson que veio lá do futebol goiano, do Vila Nova, até agora não foi relacionado nenhuma vez, né? Mas está lá no Vasco treinando, viu, gente? Quem mais aqui? Os zagueiros, eu falei, Medel, Léo, Maicon e Zé Vitor. Os jogadores de meio campo, Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, Paê, Jair, Marlon Gomes, Alex Teixeira e Matheus Carvalho. Os atacantes, Gabriel Peck, o Pablo Verrete, o Sebastião, o Orediano, que volta a ser relacionado, tinha ficado fora do jogo com o América, o Figueiredo e mais o Serginho, são esses os relacionados. Além do Rossi, seguem fora o Capasso, o Robson, o Eric Marcos e o Gabriel Peck. O Gabriel Dias, lateral direito, melhor dizendo, entregues ao departamento médico do Vasco da Gama, já em processo de melhoras. O goleiro Léo Jardim, durante a semana, foi até uma pergunta feita pelo companheiro Flávio Dias, interessante, né? O que aconteceu na segunda-feira contra o América, daquela pressão, e o que pode acontecer amanhã contra o Santos e também Gary Medel, a importância dele no setor defensivo do Vasco da Gama. Vamos assistir. Todo mundo sabia da importância do jogo de segunda, também por ser um jogo atrasado que poderia nos tirar da zona. E eu acredito que, como tu falou, talvez a gente tenha sentido um pouco essa pressão de ter que ganhar o jogo a qualquer custo. E talvez a gente não tenha conseguido impor o nosso melhor jogo, colocar o nosso melhor jogo para dentro de campo. Mas eu acho que o mais importante de tudo, independente de qualquer coisa, é o resultado. E a gente sabe que nem todos os jogos a gente vai conseguir jogar tão bem ou executar as coisas de forma perfeita, mas eu acho que o mais importante no final de tudo é o resultado e os 3 pontos. Qual era a segunda pergunta? Jogar assim, fora da zona do Santos e o Medel. Tá, agora o jogo contra o Santos, a gente sabe que vai ser mais
mais uma guerra, um jogo muito difícil. E como eu falei, eu acho que a gente tem que encarar esse jogo como a gente tem encarado todos os outros. A gente sabe que a gente saiu da zona, mas ainda tem muito campeonato pela frente. Então é continuar encarando os jogos como a gente tem feito, cada jogo a jogo, cada jogo encarar como se fosse uma final mesmo. E com relação ao Medel, acho que não preciso nem falar muito, é um cara com muita experiência, com muita vivência no futebol internacional. E com certeza ele tem agregado muito dentro de campo e também com essa experiência toda, que é essa bagagem que ele carrega com ele. Então, o Léo Jardim enchendo a bola do Gary Medel, e foi uma das melhores contratações do Vasco, né? Que era a sua opinião, porque ele acertou ali o setor defensivo do Vasco da Gama, dando uma consistência muito interessante para a equipe do Vasco da Gama. E pelo lado do Santos, tem um garoto, né, de 19 anos, que está ganhando rotatividade, né, sequência, minutagem, que é o lateral esquerdo Kevinson, né? Ele tem o apoio do técnico interino Marcelo Fernandes. Vamos vê-lo. Como a realização de um sonho, né? De hoje que eu venho me preparando para, independente da situação que o time estivesse, seria bom ou ruim, estar me preparando para estar preparado para estar atuando como titular. E essa posição é uma posição que eu gosto de atuar também. Tem a característica muito de ser um lateral ofensivo e tá tendo a liberdade de estar sempre ali, claro, tem que defender também, mas tá tendo a liberdade de estar ali sempre na frente ajudando o time, é bom demais. E também, né, tem que agradecer ao professor Marcelo por estar confiando no meu trabalho, e também foi ele que foi o primeiro cara que me subiu profissional desde a primeira vez, antes do professor Lisca estar aí também. E eu fico muito feliz dele estar confiando em mim, como eu também confio muito no trabalho dele. Esse é o garoto Kevinson, né, que está confirmado aí no time do Santos, que fez um treinamento aberto na manhã de hoje. Eu vi as imagens do treinamento, muita gente, muito apoio. Então o Vasco para amanhã vai ter que jogar contra o Santos e contra a torcida também. Vai haver uma pressão muito forte. Está correndo nas redes sociais, eu tentei confirmar, não consegui ainda, que o Santos pagaria o prêmio de R$1 milhão aos jogadores por uma vitória em cima do Vasco da Gama. Não confirmei esta informação. E o time do Santos, com João Paulo no gol, João Basso, Joaquim e Dodô, Lucas Braga, Tomás Rincon, Jean Lucas, Lucas Lima e o Kevinson, Soteldo e Marcos Leonardo. Soteldo e Marcos Leonardo é um ataque muito interessante e que o Vasco precisa tomar cuidado, né? Um empate não é um resultado ruim, ganhar é melhor ainda, seria ótimo, mas eu não descartaria o empate como bom resultado para o Vasco devido a esse momento do Santos. De desespero, de apoio da torcida, jogando em casa. Então, saber também tirar proveito disso, e o técnico Ramon Dias é muito inteligente nesta questão. O Vasco, depois desse jogo, ele vai fazer o seguinte, vai pegar duas em casa, no dia 7 de outubro, São Paulo, o Fortaleza no dia 18 e tem aí o clássico com o Flamengo no dia 22 de outubro no Maracanã. E depois recebe o Internacional no dia 25 de outubro, quarta-feira, às 19 horas, em São Januário. São os jogos do Vasco da Gama depois dessa partida de amanhã contra o Santos. Amanhã tem também jogos importantes, como além de Santos e Vasco, Cruzeiro e América no mesmo horário, o Coritiba e o Atlético Paranaense, o Atletiba, às 18h30, Bragantino e Palmeiras, e na segunda-feira, Botafogo e Goiás. O Flamengo ganhou, né, do Bahia de 1-0, um pênalti que causou muita reclamação, mas foi um bom resultado para o Vasco, que segura o Bahia na zona de rebaixamento. Se o Botafogo ganhar do Goiás na segunda-feira também, e principalmente o Vasco fazendo a sua parte, vencendo o seu jogo diante da equipe do Santos amanhã. O Vasco que precisa demais desta vitória. Uma notícia de seleção brasileira: o atacante Rafinha do Barcelona, ele tem uma lesão na coxa direita, no bíceps femoral, e vai parar por um mês. É mais um que será cortado depois do garoto lá do Mônaco, né? Qual o nome dele? É o Caio, né? Caio Henrique, e voltou à seleção
o Guilherme Arana do Atlético, agora o Rafinha também terá que ser cortado da seleção brasileira. Peço a sua opinião, quero que você opine aí no nosso canal, me faça esse carinho, me faça este favor e também se inscreva no nosso canal. Tá passando aqui embaixo, Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada. Dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho, é super importante você dar esse joinha aí para o nosso canal e também espalhar para os seus amigos, né? Vai ali no compartilhar esse vídeo e sai espalhando. Me ajuda aí, a gente precisa de mais inscritos, precisa de mais likes e eu conto com o seu apoio, com a sua torcida também. Então, muito obrigado, fiquem com Deus, um ótimo final de sábado, um grande mês de outubro. Muito obrigado mais uma vez. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.